Você ficou nervosa? Eu, quando vou cantar, eu nem consigo. Tenho uma dificuldade tremenda. Eu não fico nem nervoso, eu fico apavorado se eu precisar cantar. Não sei por quê. Para falar, fico um pouco nervoso. Pensa que não? É que você está de longe, tá certo? Eu fico ainda um pouco temeroso, mas para cantar não sei por quê. Tenho realmente um pavor. Gosto, mas tenho pavor. Queridos, espero que vocês tenham ido bem de férias. Eu sei que alguns estão viajando, estão de férias, por isso nem todos estão aqui. Outros aproveitaram para passear aqui por perto mesmo, não estão por aqui. Mas que bom que você está aqui hoje de manhã. Deus seja louvado por isso. Obrigado por ter vindo aqui adorar a Deus. Eu e minha esposa, Gildene, o Heber, a Esther e o Miguel, fomos lá para a Bahia. Não vou perguntar se tem baiano, porque todo lugar tem baiano, então é melhor nem perguntar, né? Porque fica criando ciúme entre quem é, quem não é. Fizemos boa viagem, como o dinheiro acabou rápido, voltamos antes de terminar as férias. Não é o caso de vocês vão até o final das férias, né? Nós voltamos e já estamos aí na lide desde o dia 9. Estamos de volta. Queridos, é em comemoração que você veio. Então, comemorando a sua chegada aqui, tá bom? Vamos abrir a Bíblia. Eu estive aqui quarta-feira, estou com os irmãos hoje, amanhã à noite vou estar aqui, no culto. Pode trazer seu amigo, que eu preparei uma mensagem especial para amanhã à noite. Tá bom? Oséias, capítulo 7. É um livro pequeno, se você tiver um pouquinho de dificuldade, não tem problema, está depois de Daniel. Daniel, acho que a maioria de vocês localizam, que está depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel. Aí o próximo livro, Oséias, capítulo 7. Eu vou ler aqui um verso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, falar um segredo aqui para vocês. Para quem vai pregar, é fácil pegar um texto que a maioria já conhece, aí você faz umas boas aplicações e tal. Difícil mesmo pegar um texto e tirar umas lições, você olha de onde eu vou tirar alguma coisa aqui. E essa semana passada, decidi preparar alguma coisa para mim, primeiro, que pudesse me ajudar. E eu peguei aqui do capítulo 7, o verso 8. Vamos ver o que podemos aprender aqui desta revelação da palavra de Deus. 7, verso 8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Vamos lá outra vez? Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Bom, primeiro, vamos ver o seguinte. Deus chamou Oséias para ser profeta, por quê? O que é que estava acontecendo? A razão das profecias de Oséias era que o povo de Israel estava em apostasia e haviam abandonado completamente a Deus. Completamente. Então Deus chama Oséias para dar uma mensagem para o povo de Israel, para eles se arrependerem e mostrar ao povo de Israel que Deus continuava amando eles. Não importava a situação que eles estavam, Deus continuava amando eles e queria ajudá-los desde que eles se arrependessem e voltassem para Deus. Assim como
Oséias perdoou sua esposa Gomer, que adulterou, e mesmo assim ele a perdoou e a recebeu de volta como esposa. Vamos ler o texto outra vez? Agora dá para entender? Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Deixa eu pedir, você pode apresentar aqueles slides aqui? Bom, que pão que ele estava falando aqui? Que pão? Eu sei que alguns não comeram de manhã e aí vão ficar meio angustiados, então vou passar rápido para você não ficar apavorado e querer ir embora logo. Quantos tipos de pães você conhece? Lógico que alguns são mais conhecidos da gente, porque usamos mais, e outros até desconhecidos. Então vamos lá, eu separando alguns aqui, você pode passar para mim? Você conhece pão? É um pão, a gente chama de italiano, é isso? É gostoso? Muito bom. O preço também é bom. Quando ele é bom, o preço também é ótimo. Vamos lá, tem um outro aqui. Esse é um pão de centeio. Não sei se alguém aqui já comeu pão de centeio. Às vezes eles dão um banho de chá nos pães, eles ficam escuros, mas não tem nada daquilo que eles prometem. Infelizmente, mas um pão de centeio é saboroso. Uma delícia. É que nós não temos o hábito de usar, mas é um pão muito saudável. E esse, conhece? Esse conhece. É pão também, não é pão? Nós chamamos de pão de queijo. Existe uma infinidade de pães que você pode fazer com queijo também, né? Outro lá. Esse aí. Uma baguete, né? É quase a mesma massa dos pães comuns que nós usamos, mas por causa do formato, às vezes tem gergelim, tem outras coisas lá, e aí cobra um pouquinho mais. É bom esse pão? Bom, olha lá, e esse aí? Bom, diz que seria um pão de ovo, pão doce, pão... E tem uma infinidade de pães assim, não tem? Muitos pães, vamos lá. Esse pão deve ser gostoso, né? Deve ser muito bom. Esse é o pão integral. Uns fazem um pouquinho mais escuro, um pouquinho menos o farelo, o germe de trigo, fica mais leve, outros um pouquinho mais pesado, e assim por diante, mas um pão muito saboroso. Olha quanto tipo de pão. Dá vontade de ir embora para casa, né? Está com vontade de ir embora para casa? Tem tudo isso lá na sua casa? Então é melhor ficar por aqui. Fica aqui que eu vou resolver o seu problema. Olha lá. Coisa boa, né? Você gosta de pão? Quem gosta de pão? Gosta, tá bom. Mais um, tem mais um. Esse é o pão Netone. Conhece o pão Netone? Então, todo mundo estava comendo até esses dias atrás. Aproveita que está baratinho no supermercado. Você paga um e leva 2 ou 3. Você foi pagar o que você pagou em dezembro, agora está barato. Pode ir lá buscar, todos os mercados estão fazendo isso aí. Tem mais um? Tem. Esse é o mais conhecido. Para quem compra pão, não faz em casa, esse é o mais conhecido. Certo? Chamado pão francês. Por que francês? Isso, é uma receita dos franceses. Isso mesmo, tá vendo? Ok? Vamos lá. Esse aqui eu acho que é o último. Esse aqui não é massa de pizza, nem é brotinho, é o pão sírio. Então guarda bem essa imagem, que é mais ou menos disso aqui que eu vou falar agora. Esse pão aí. Mas, agora pode... Não chega, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem daqui faz pão em casa? Tá difícil aqui. Quem tem coragem, quem levantar a mão primeiro, quem tem coragem de dar sua receitinha aí de pão agora? O seu pão favorito, que você faz lá na sua casa? Vamos. 20 levantaram a mão agora, ninguém quer falar? Você fala? Pode ser. Como é que é o seu pão, irmão? Eu faço pão integral. Pão integral? Como é que é o pão que a senhora faz? Fala lá pra gente. O que vai no pão?
os ingredientes, como é que a senhora faz esse pão? 50 gramas de fermento, 3 copos de água, uma colher de sal, 3 de açúcar, um ovo, 1 copo de farelo de trigo, 1 copo de farinha integral, 4 colheres de germe de trigo, se quiser pôr aveia também põe, né? E semente de linhaça, 3 colheres batida no liquidificador. Bate o liquidificador, põe lá na farinha e mão na massa? Dissolve o fermento no açúcar, aí coloca a água, o ovo, o açúcar, a farinha integral, as sementes, né? E o trigo por último e sova bem. Deixa crescer, divide em 3, unta a forma. Deixa eu fazer uma pergunta, você acha que esse pão fica bom? Então, depois um dia traz um pedacinho para eles aqui experimentar, né? Pode trazer. Quem faz pão aqui? Ai, Maria. Só a Maria. Não é possível. Aqui tinha 35. Todo mundo que faz pão sentou para cá e para cá. Só. Vou dar uma oportunidade para o pessoal desse lado aqui, ver se... Isso. Maria, fala... Eu só vi a Maria levantar a mão. Teve mais alguém que levantou a mão? Né? Faz também? Desculpa. Maria, diz para a gente aí, como é que é o pão que tu faz? Bom, eu coloco 40 gramas de fermento, se tiver meio frio. Se tiver calor, eu ponho 30. E daí eu coloco 3 copos de água, meio de óleo, e 1 colher de sal, 1 xícara de açúcar mascavo. Aí eu coloco os ingredientes integrais. 1 xícara de farelo, meia de germe, linhaça da dourada e da escura lá. Daí eu bato também, coloco umas 2 colheres. Aveia também pode pôr 1 xícara. E o trigo branco. E não põe o ovo. O meu é sem ovo. E daí, aí, como é que tu faz esse negócio? Aí eu derreto o fermento com o sal, eu já faço diferente. Aí eu coloco a água, coloco os ingredientes integrais e, por último, eu vou acrescentando o trigo, 1,5 kg mais ou menos. Aí eu divido o meu em 4 também e não deixo crescer, assim, eu já ponho na forma e deixo crescer de uma vez. Assou, a hora que crescer eu asso, está pronto para comer. Coisa boa, né, irmão Tadeu? Coisa boa. Não? Tá vendo? Cada um tem uma receitinha aí de pão. Tá certo? Obrigado vocês compartilharem da receita de vocês. Como é que diz o texto? Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Queridos, que pão que Oséias está falando? Se nós formos para o costume oriental, o pão é mais ou menos o pão sírio. Eles não tinham o hábito de assar o pão, assar num forno. O que eles faziam? Esquentavam uma pedra, pegava massa de pão meio líquido e colocava em cima da pedra. E ela começava a assar, e aí rapidinho você tinha que virar o pão. Senão ficava queimado de um lado, né? Queimava um lado e a parte de cima ainda estava crua. Então, era esse o pão que era mais usado nos dias do profeta Oséias, de que o povo de Israel também usava este pão. Então, esse pão assemelha-se a uma panqueca, a um pão sírio, né? Quando estava assando esse pão, essa panqueca, ela deveria ser virada rapidamente, senão queimava de um lado e ficava cru de outro lado. Eu quero falar um pouquinho disto. Queimado de um lado e cru do outro lado.
que é que estava acontecendo com o povo de Israel? Primeiro, eles se misturaram com outros povos e aí abandonaram a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, irmão, era um povo pobre, eram escravos, não tinham nada. Mas o que aconteceu? Melhoraram de vida. Financeiramente, judeu, hein? Você já viu judeu pobre? Vocês conhecem algum judeu que é pobre? Conhecem? Eu não conheço, não. Judeu é bom para fazer negócio, eles são espertos, são danados. São muito bons. Nos Estados Unidos, infelizmente, né, muitos judeus estavam no Brasil, foram todos embora. Na década de 40, veio uma leva de judeus para o Brasil, mas foram praticamente todos embora. Sobrou muito poucos. Os judeus, ainda têm uma boa porcentagem da riqueza do mundo. Está na mão deles. Os judeus melhoraram de vida. E o que foi que aconteceu, irmão? Como eles melhoraram de vida, financeiramente, por outro lado, espiritualmente, declinaram. Nem sempre, irmão, a prosperidade financeira acompanha, a prosperidade espiritual acompanha a prosperidade financeira. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui, depois que conheceu o Evangelho, aceitou Jesus, alguém de vocês, a vida financeira melhorou? Tem alguém? Tem alguém? Que a vida financeira melhorou? Bom, então a maioria de vocês a vida piorou, ou ficou igual? Hã? Piorou ou ficou igual? Não? Então vou perguntar outra vez. Quantos de vocês a vida, antes de você aceitar Jesus, e depois que você aceitou Jesus, começou a viver o Evangelho, a vida financeira, houve uma melhora? A minha melhorou muito, irmãos. Muito. E eu vi a igreja melhorar muito nos últimos 35, 40 anos. Eu vi. Eu ia na minha igreja, não tinha nem um carro. Meu primeiro distrito, eu cheguei lá, só tinha o meu carro. Todos os irmãos, os que mais tinham alguma coisa, era uma bicicleta. A sede do distrito. E agora, eu e minha esposa fomos lá há pouco tempo atrás, bom, não tinha lugar para pôr carro. Não tinha. Fui achar longe, uns 300, 400 metros, fui achar um lugar para pôr o carro. E eu pensei, mas isso aqui é tudo da igreja? E não é que era mesmo? Todos, irmãos. A vida melhorou. Mas, pastor, há algum problema da gente melhorar financeiramente? Tem algum problema, irmão? A Bíblia diz, lá em Timóteo, capítulo 6, Deus diz assim, que não há nenhum mal no dinheiro. Qual é o problema do dinheiro? É nós amarmos o dinheiro. E até a Bíblia nos diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Amar o dinheiro eu trabalho tanto, desesperado, e aí eu corro, não tem jeito, eu luto a semana toda por causa do dinheiro. Bom, eu tenho que trabalhar mesmo, é verdade, viu, irmãos? Deus disse que a gente come pão no suor do rosto, no trabalho. Mas o problema é quando eu fico desesperado e quero ganhar dinheiro. E aí, irmãos, eu brigo com a família, eu brigo com os vizinhos, eu brigo com os parentes. Às vezes chega no supermercado, por causa de 10 centavos, tem gente que só falta dar rabo de arraia lá e tirar um metralhador e matar todo mundo por causa de 10 centavos. Eu já vi tanto isso. Pessoas desesperadas por causa do dinheiro. Há algum mal? Não. O mal qual é? Amar o dinheiro. Como é que eu sei que eu amo o dinheiro? Bom, cada um sabe. Eu não preciso nem explicar. Aí não.
Aí seria uma assintosidade à sua inteligência. Eu não vou falar. Se você ama ou não o dinheiro. O que Deus se preocupa comigo é o seguinte, é eu amar o dinheiro, e aí trabalho tanto porque eu amo o dinheiro, aí eu esqueço a coisa mais importante do mundo. E Jesus diz em Mateus 6 o que é mais importante. Ele diz que o mais importante não é a comida, não é o que beber, não é a roupa, não é minha casa. Ele diz, isso não é o mais importante. No verso 33 do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz o que é mais importante. Alguém pode me ajudar? Buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, está denotando aqui algum nível de importância? Tá? Tem uma conotação de importância? Primeiro lugar? Então, qual é o problema então, irmão? É que eu trabalho tanto, que aí não tenho tempo para buscar a Deus. Esse é o problema. Aí eu trabalho tanto também, que aí quando chega sábado, eu estou mortinho. Aí não dá nem para vir para a igreja, porque eu estou tão cansado, mas não é o caso de vocês, é os que não vieram, tá? Não, porque também tem gente que não veio e está em outra igreja aí, tá certo? Mas alguns às vezes ficaram em casa, tão cansados que estão do trabalho. Ou então eu venho e estou tão cansado que eu estou assim, né? Estou cochilando. Por quê? Estou cansado, trabalhei demais durante a semana. Esse é um perigo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Queimou, primeiro, para a questão financeira. Segundo, misturou-se com outras pessoas. Misturou-se com outros povos. Antes, eu só queria mencionar mais uma coisa aqui. Se você melhorou financeiramente, a minha pergunta é, você tem melhorado também espiritualmente? Você tem crescido espiritualmente na mesma proporção? Eu não tenho visto isso com muita clareza. Eu vejo assim, quantas lições de escola sabatina nós temos na igreja? Se temos 180 membros, quantas lições de escola sabatina nós deveríamos ter? Como é que estão as revistas adventistas, os livros do Espírito de Profecias? Às vezes até adquirimos, mas temos dificuldade para ler. O estudo diário da Bíblia, o culto em família, a frequência aos cultos da igreja, a pregação do Evangelho, quantos de nós estamos aí envolvidos com essa questão? Às vezes, irmão, o correspondente espiritual não acompanha o progresso financeiro. Bom, por outro lado, Israel não teve um crescimento espiritual. Cresceu financeiramente, melhorou financeiramente, mas não melhorou espiritualmente. Qual foi a razão do declínio espiritual do povo de Israel? Eles se misturaram com os povos pagãos. E aí eles adquiriram os mesmos costumes dos povos pagãos. Esse foi o problema. Misturar-se com as pessoas não é problema, mas misturar-se com elas e se tornar igual a elas, aí é um problema. Quando Deus escolheu Abraão, Deus disse que ele deveria sair do meio dos seus descendentes, do meio dos seus parentes, para que ele fosse uma nação santa. Deus disse, você vai me pertencer. Por isso ordenou que ele deveria viver só. Até Balaão, lá em Números 23, 9, lembra quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel? Aquela historinha estranha, difícil para entender aquilo, mas aconteceu. Ele foi lá para amaldiçoar, no fim ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão disse então para o rei o seguinte, esse povo é um povo que habita só. Números 23, 9. É um povo que vive só. Na verdade, irmãos, o adventista do sétimo dia,
parece que a gente vive meio sozinho no mundo, não é, irmão? A gente não pode ir em todas as festas. Tem festa que dá para a gente ir, mas tem festa que não dá para a gente ir. Não é verdade? Tem local que dá para a gente ir, mas tem local que não dá para a gente ir lá. Parece, irmão, que todo mundo, não sei se você já dirigiu numa rodovia, e aí de vez em quando vem um que na contramão. Na contramão. Já? A gente leva um susto, né, irmão? Passa um apuro danado. Queridos, o cristão que é fiel a Deus parece que ele está indo na contramão do mundo. Todo mundo indo numa direção e nós estamos na direção contrária. É fácil? Não, não é fácil, irmão. Ser fiel a Deus não é fácil. O povo de Israel se misturou com outros povos e eles então começaram a ter dificuldades espirituais, se misturaram e começaram a viver conforme os outros viviam. Em certo sentido, irmão, às vezes a gente realmente tem que viver sozinhos. As pessoas, eu pergunto para você o seguinte: eu posso me misturar com as pessoas para mudar a vida delas, mas não que ela mude a minha vida, ok? Eu posso misturar com pessoas e devo me misturar com pessoas que não são cristãs para tentar ganhá-las. Então, eu faço a pergunta para mim. Quando as pessoas olham para mim, o que elas veem em mim? O que as pessoas que não são cristãs olham para mim, o que elas enxergam? Sou diferente delas ou sou semelhante a elas? Eu estou falando aqui na maneira de se vestir, na minha palavra, nas minhas atitudes. Eu estou falando aqui nos meus costumes. É isso que eu estou falando. Deus sabia que o povo de Israel não podia se misturar com os demais povos, porque eles iriam imitar os povos que eles se misturassem. Ao invés dos israelitas influenciarem os povos pagãos, os pagãos estavam influenciando o povo de Israel. Queridos, hoje a gente sofre uma influência muito grande, sabe? A televisão, a internet, influencia muito as pessoas. Eles têm estudos aí que foram feitos. Por exemplo, o Heber estava mostrando lá umas coisas para nós, uma aula que foi dada em algum lugar aí, e que esse pessoal que mexe com a mídia, eles sabem quanto isso é poderoso. Eles sabem. Por isso, hoje, eles investem muito na internet e no cinema. Propaganda lá no cinema. Pessoas, por exemplo, que viram a propaganda lá da Fanta Uva, nunca tinha tomado aquilo na vida. Só toma outro refrigerante. Quando ele saiu, foi tomar Fanta Uva. Eles calculam que cerca de 80% das pessoas fazem aquilo que eles querem que seja feito. Através da mídia. Então veja como que a gente sofre. Eles chamam isso de subconsciente, fica no subconsciente. Minha esposa diz que não é bem assim, né, e tal, não é o subconsciente, tudo, porque se existe uma parte na sua cabeça que é o subconsciente, que você não tem domínio, então aí é um problema. Aí é um problema. E Deus nos dá controle das coisas. Eu posso controlar, se eu quiser. Com a ajuda de Deus eu posso controlar. Querido, eu sofro isso, você sofre isto. Usa isto, compra isto. Amanhã, é só amanhã. E aí você vai lá amanhã. E não precisa de nada daquilo. Depois você chega aquela tranqueira e o que eu vou fazer com isso? E tenho agora 24 meses para pagar esse trem. Essa encrenca aí que eu comprei. Eu não sei para que serve. Mas disse que era só amanhã. E aí eu vou lá. Percebe? Coma isso, beba isso. E algumas propagandas até assintosas, né? Assintosas.
afronta a minha inteligência, afronta a minha capacidade de raciocínio. Queridos, nós somos influenciados. Há coisas, por favor, irmão, há coisas que são boas, ok? Mas, querido, tirar uma coisa boa aí é como encontrar uma pérola no focinho de um porco. É como achar uma barra de ouro dentro de uma fossa. Então, não vale a pena. Não vale a pena, queridos. Então, como que é? Eu tenho influenciado ou sou mais influenciado do que influencio as pessoas? Eu dividi em 3 partes minha mensagem, eu já vou para a terceira. Já estou para o final. Mas e Jesus? Como é que Jesus fazia? Jesus se misturava com as pessoas. Qual era a diferença entre Jesus e o povo de Israel? É que Israel se misturou com as pessoas, os pagãos, e se tornou igual a eles. E Jesus se misturava com as pessoas para transformá-las, para que as pessoas fossem semelhantes a Ele. Diferente? O povo de Israel chegou ao fundo do poço na questão espiritual. Adoravam a Baal, adoravam bezerro. Eles não podiam ver nada. Via um gato, prostrava e adorava. Via um cavalo, adoravam qualquer coisa. Impressionante. Chegaram ao fundo do poço. Quando lemos o profeta Oséias, eles chegaram a essa situação. Queridos, eles praticavam cultos de prostituição. Era uma calamidade espiritual. Calamidade. Israel não queria obedecer às ordens de Deus e se misturou então com os povos pagãos, por isso a religião deles se tornou como a maioria dos nossos carros, né? O meu, por exemplo, é flex. Pô, um dia eu calculo lá se a gasolina está melhor, põe gasolina. Se o preço do álcool está melhor, eu ponho álcool. Né? Em alguns, a religião também é flex. Né? É flex. Um dia, eu adoro a Deus. Outro dia, não estou com vontade. Eu posso dizer que sirvo a Deus, mas se o meu procedimento não condiz com minhas palavras, eu posso dizer que sou cristão, mas se eu não consigo abandonar o mundo e a idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que eu coloco entre Deus e eu. Se tornou um ídolo, se tornou algo muito importante na minha vida, que eu não consigo tirar, e está entre Deus e eu. Isso é idolatria. Eu não consigo vencer as coisas do mundo. O que é o mundo, irmão? Quando a palavra de Deus usa a expressão mundo, é tudo aquilo que me separa de Deus, que me afasta de Deus. Se eu não consigo vencer isto, eu estou tentando servir a 2 senhores, e Jesus diz em Mateus 6,24, é impossível servir? É impossível servir a 2 senhores. Não tem jeito, irmão. Ou eu sirvo um e aborreço o outro, ou eu aborreço o outro e sirvo um. É assim. Não tem jeito. A pior situação do cristão é estar em perigo, irmão, e não enxergar. O maior problema não é ser cego apenas, né? É ver e fingir que não vê. E veja, no verso 7, o profeta Oséias diz isso: estrangeiros lhe comem à força e ele não o sabe. Alguns irmãos estão indo para o matadouro, estão indo para a perdição e não sabe, não entendo, não consegue descobrir isto. Irmão, eu posso ser um pão que não foi virado. Eu posso ser queimado de um lado e cru do outro lado. Eu posso... e um pão que foi queimado de um lado e cru do outro lado não tem utilidade, ninguém quer. Não há interesse em usar um pão assim. Nós podemos viver uma vida enganosa imaginando que estamos bem espiritualmente, mas que não passaria num teste mínimo. Alguns de nós estamos numa gangorra espiritual.
Já brincou de gangorra? É até divertido, nem o mal. Mas a gangorra é assim, uma hora eu estou lá em cima, no outro momento eu estou embaixo. Alguns estão numa gangorra espiritual. Como? Num momento, eu gosto de ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. E na segunda-feira me dá vontade de vir para a igreja. Mas logo hoje a igreja está fechada. Você já pensou que absurdo? Hoje que eu estou com vontade de ir para a igreja está fechada. Eu estou lá em cima. Aí na quarta-feira a igreja está aberta, eu estou lá embaixo. Hoje eu não vou. Aí uma hora eu sou fiel a Deus, devolvo o dízimo, outro dia, não vou devolver não. Um dia eu dou oferta, outro dia, não, eu não vou dar oferta não. Queridos, eu posso ter essas dificuldades, mas eu preciso vencer essas dificuldades. No momento eu ajudo a igreja quando sou solicitado, no outro momento eu não tenho o mínimo interesse nas atividades da igreja. Uma hora eu sou fervoroso, outra hora eu sou morno. Assim por diante. Vamos parar. Queridos, eu queria terminar minhas considerações hoje de manhã, dizendo para você o seguinte: que tal, irmãos, pedirmos a Deus que nos ajude a sermos constantes, equilibrados, mas sempre do lado do Senhor. Sempre. Um pão que não foi assado corretamente, queimado de um lado ou cru de outro lado, não serve. Não tem utilidade. Houve uma época, eu li isto há algum tempo, que assim, havia uma cidade aqui, uma cidade lá, e outra cidade lá, do outro lado. E uma cidade aqui bem no meio. Mas aquele povo de lá não se dava bem com aquele povo de lá. E de vez em quando eles travavam uma guerrinha. Não tinha muito o que fazer. Vamos brigar um pouquinho. Vamos fazer uma guerra. E quando vinha o povo daquele lugar, daquela cidade, para guerrear com aqueles, eles tinham que passar por essa cidade aqui. Iam passar por aqui. A viagem era longa, então eles paravam aqui, uns 2 dias, descansavam os soldados, comiam e seguiam viagem. Aí guerreavam, voltavam para sua terra. Daqui a pouco aquele queria guerrear, aquele não. Aí vinha aquele lá, passava aqui também, descansava um pouco e ia para lá. E o rei dessa cidade que ficava aqui no meio ficou preocupado assim, como que eu vou fazer? Eu não posso ser inimigo daquele lá, porque se eu for inimigo daquele, ele vem guerrear contra mim. Se eu for inimigo daquele, se eu for amigo daquele, inimigo daquele, aí o inimigo vem guerrear. Como é que eu faço? Aí o rei, muito sábio, político, então ele teve uma ideia. Já sei. Mandou construir uma torre bem alta e colocou lá uns sentinelas 24 horas. Saía um, outro, vinha outro. Para quê? Para fazer o seguinte: quando vinha aquele exército daquela cidade para guerrear com aquela cidade, aí o atalaia via de longe, quilômetros, via o exército vindo. Aí ele disse, tocava trombeta, está vindo o exército daquele lugar. Aí o rei mandou fazer uma bandeira enorme daquele povo lá. E hasteava, e punha bem alto. Aí os soldados chegavam, eles são nossos aliados. A gente sabia que ele sempre trata bem a gente, eles são os nossos aliados. Eles iam lá, ficavam uns 2 dias aqui, iam lá, guerreavam, voltavam para a sua cidade. Quando vinha o pessoal da outra cidade de lá, para guerrear com aqueles, o que o atalaia avisava? É de lá que estão vindo. Baixa a bandeira e sobe a bandeira daqueles de lá, aquela cidade. E assim eles conseguiram viver muito tempo desse jeito, agradando um e agradando outro. Irmãos, mas um dia,
Você sabe que todos nós temos um dia na vida, né? Um dia, os dois exércitos vieram ao mesmo tempo. E agora? Aí foi descoberta a farsa. E no fim, os dois povos se uniram para destruir esse aqui. Você é mentiroso, você disse que era nosso aliado, coisa nenhuma. Queridos, quem tenta servir a dois senhores vai se dar mal. Não vai? Vai. Então não vale a pena, irmão. Não vale a pena. É servir ao Senhor com toda alegria e felicidade. Ser fiel a Deus. Mateus 6,24, vou repetir, Jesus diz, é impossível servir a dois senhores. É impossível. Meu bom irmão, eu quero sair daqui hoje de manhã com propósito e pedir a Deus que me ajude a ser fiel a Deus. Que neste ano de 2016 eu seja fiel, leal a Deus. Não tentar servir a dois senhores em hipótese nenhuma. Eu faço uma pergunta para os meus queridos. Gostaria você também de dizer, Senhor, me ajude. Eu quero ser também uma pessoa leal, uma pessoa fiel. Quero servir somente o Senhor neste ano. É o meu desejo, é o seu, irmão. Deus te abençoe.